Mas o semblante do Renato é sério porque sabe que deixou 2 pontos. Pelo primeiro tempo que fez o Flamengo, só que a gente não tem como falar desse jogo sem olhar para as polêmicas da partida. A arbitragem do Marielson Alves da Silva, baiano, ele que vem fazendo umas arbitragens horrorosas na Série A. Falei de uma delas aqui, acho que bastante, você vai lembrar, você sabe qual. Uma bem recente, né? Inter e Bragantino. Agora, vamos fazer o seguinte, vamos começar com um lance que eu quero ser muito justa aqui. A transmissão não tocou nesse assunto, ninguém questionou isso durante o jogo. Isso demorou umas 2h30, depois daquele pente fino que todo mundo faz no jogo. Mas aconteceu aos 4 minutos do primeiro tempo, um soco que foi captado do Gabigol no Nico Hernandes, zagueiro do Atlético Paranaense. E a gente vê a imagem, tá aí, mostrando. Nada aconteceu, ninguém viu. O árbitro, eu até entendo que o árbitro de repente não tenha visto, mas o VAR poderia ter visto esse lance, não é? Tá bom, o árbitro não viu? Ok, deveria ter visto. Mas o VAR não chama, não fala nada, porque é começo de jogo, porque o clima não estava quente, porque as coisas ainda não tinham acontecido, não entendo. Mas é um lance que aconteceu e que passou despercebido, Denilson. Passou desapercebido, que eu também não tinha visto, não. Agora, quem tem que ver é o VAR, né? Não somos nós, né? Acompanhando o jogo pela televisão. Quem tem que ver é o VAR. O VAR tá para isso. Para esses pequenos detalhes que às vezes o árbitro não consegue... Pequenos detalhes não, né? Um detalhe que geraria aí provavelmente o cartão vermelho pro Gabigol. Eu sempre falo aqui, quando a gente coloca algum lance polêmico ou que gera alguma discussão, eu sempre reparo o posicionamento do árbitro. O árbitro estava bem posicionado. Não dava para dizer que ele estava longe demais. Né, Leirão? Não tinha ninguém na frente dele, ele poderia ter visto, né? Poderia ter pedido ali uma... Aí sim o VAR comunicar ele e falar, ó, o Gabigol deu um soco nas costas do adversário, vai dar uma olhada. Porque quando a gente vê a imagem, enfim, tá rodando as imagens também nas redes sociais, o Gabigol não faz o gesto de empurrar o adversário por uma obstrução do adversário, ele dá um soco nas costas do adversário. E provavelmente se o árbitro fosse ver no VAR, teria dado o cartão vermelho, aí o panorama do jogo, o ritmo do jogo seria totalmente diferente, com um jogador a menos com 4, 5 minutos de partida. O problema é que ainda no primeiro tempo, o Renato Kaiser, que estava pilhado, estava descompensado, bem louco mesmo no jogo, um clima até mais quente talvez do que o normal, o Renato Kaiser se envolve num lance com o Léo Pereira. E aí a gente vê que ele acerta dos dois lados, não é? Ele fecha a mão, né, de um lado e de outro, acerta por baixo também. O Marielson dá o vermelho. E aí a gente sabe que pro VAR chamar, porque ele interfere sim em lances de cartão vermelho, chama porque não concorda com o árbitro. E aí ele retira, ele vai lá, olha, retira o cartão vermelho. Um alívio pro Renato Kaiser, que foi um dos protagonistas, né, do jogo. E aí ele continua no jogo com o cartão amarelo e o Flamengo se sentiu extremamente prejudicado. E, na minha opinião, foi prejudicado sim o Flamengo, porque era um lance para vermelho, Denilson. Eu não consigo entender qual foi a justificativa. Por que tem que ser só no dia 10 para a gente acompanhar os áudios? Por que já não divulgou o áudio, a comunicação do VAR, do Márcio de Góes com o Marielson? Porque daí a gente já saberia qual era o critério. Fato é que o VAR convenceu e o juiz trocou a cor do cartão. A princípio, quando eu vi o lance, eu achei que o Léo Pereira, com o braço direito, tinha dado uma cotovelada, assim, no primeiro lance. Eu olhei o lance e falei, ih, caramba, os dois vão ser expulsos, eu pensei comigo. E aí, quando eu vi na repetição, o Léo Pereira não faz nada. Ao contrário. Ele toma pontapé, toma soco nas costas, ele foi agredido. E o árbitro, de primeiro momento, teve a mesma leitura que para quem estava assistindo o jogo, que é o cartão vermelho. Eu não entendo quando ele vai no VAR e vê o lance novamente e retira o cartão vermelho e dá só um amarelo. Para mim é a expulsão. A gente acabou de citar aqui o primeiro momento dos 4 minutos do Gabigol, que seria vermelho também, nesse lance com o Kaiser também, da mesma forma, cartão vermelho direto. Eu só não entendo por que colocar um árbitro que não é FIFA, não é? Por que não colocar um árbitro mais cascudo, mais experiente? Porque já vinha uma adrenalina da Copa do Brasil, todo mundo acompanhou. E aí seguiu para o Campeonato Brasileiro, veio até ao acaso, que era um jogo atrasado e que precisava ser disputado. E a adrenalina continua a mesma. Então, esses 2 lances marcaram muito o primeiro tempo da partida, Denilson. Sim. E aí, no segundo tempo, a gente tem uma reclamação de pênalti, não é? Do Vitinho no Pedro Henrique, uma reclamação do Atlético Paranaense, que eu confesso, Denilson, nada pra mim. Ai, Loirão, eu também... Nada. Eu vi esse lance, esse foi reprisado, foi mostrado, nada. E eu acho que vai também nessa coisa de achar um lance polêmico pra justificar. Para mim, os 2 lances polêmicos foram os lances que a gente acabou de citar aí na partida. O jogo foi um jogo bem
bem movimentado, bem eletrizante, assim, tecnicamente falando, né? Eu vi que você falando aqui de um primeiro tempo do Flamengo, e aí que não pode perder um jogo com 2-0 e com a qualidade que tem, deixar perder, né? Deixar empatar o jogo no segundo tempo, porque o Atlético Paranaense no segundo tempo foi melhor. Eu concordo quando o Renato fala assim, ele jogou a gente para trás, né? Pressionou a gente. E foi dessa forma. Apesar do Diego Alves também no segundo gol ter saído mal pra caramba, né? Acabou contribuindo com o resultado, mas ele tinha feito uma defesaça 2 minutos antes, 3 minutos antes, e depois acabou falhando, sim, no gol do Atlético Paranaense, no segundo gol do Vissoli. Agora, Denilson, uma coisa interessante é que o Flamengo estava muito desfalcado, isso a gente sabe, e mesmo assim, olhando a escalação, era um time muito bom, muito acima da média. E aí faz 2-0, vê o Gabigol voltando a fazer seus gols, o que é importante também, né? Ele não gostou da palavra jejum, mas estava um tempinho aí sem fazer gols pelo Campeonato Brasileiro. E 2 gols importantes, só que o Atlético Paranaense, com a sua torcida, com a mexida, aquela motivação do vestiário, voltou muito bem para o segundo tempo, muito eletrizante, buscando as principais chances de gol, tanto que depois de 15, 20 minutos já tinha mais participações do gol, finalizações do que o próprio Flamengo, e foi atrás de um resultado que, no final das contas, na minha opinião, foi justo, um placar justo pelo que foi apresentado pelas duas equipes. Agora, o Flamengo, um banho de água fria, porque se sai com uma vitória de Curitiba, volta grande para a disputa do Campeonato Brasileiro, ainda mais com o jogo atrasado de sexta-feira, diante do Atlético Goianiense. E o Atlético Paranaense tem que encarar o Campeonato Brasileiro da forma que encarou esse jogo contra o Flamengo, pela situação na classificação, não deixar escapar pontos dentro de casa, tentar somar pontos o máximo possível para respirar no Campeonato Brasileiro. É muito claro quando o Abner começa a aparecer para o jogo, quando o Nicão começa a aparecer para o jogo, como o time muda, né, de comportamento. O Terans, que para mim é um jogadorzaço, assim, o primeiro jogo da Copa do Brasil, jogando na Arena, ele não foi bem, já no Maracanã ele foi um jogador importante. Então, quando esses jogadores do